Boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu recebi as últimas ministrações que eu fiz aqui. E eu fui dar uma olhada, né? Porque tem coisa que você prega aqui que você nem lembra, né? É tão mover do Espírito, quem prega sabe como é. E aí eu fui assistir e eu percebi que eu sempre começo falando: a Cris e o Dé deram spoiler de toda a minha pregação. Então eu falei: nossa, parece que repetitivo, né? Mas hoje eles foram longe demais. A Cris leu o Salmo 104. O que eu vou ler agora, Cris? Fala pra mim. Ela leu todo o Salmo e o Dé falando do amor. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Mas sabe, irmãos, mais uma vez eu vou falar isso. Se você pegar as ministrações, vocês vão ver. Às vezes a gente chega aqui nervoso do que vai acontecer, do que vai fazer. A carne é difícil você se conectar com ela. Tanto é que o Natinha me viu e falou: você que vai ministrar, né? Eu falei: minha cara tá entregando. Mas também a cara de tranquilidade dele. Cadê o tio Quer? Tá tranquilo aí, tio Quer? Cadê o Gleicinho? Cadê o Gleice? Todo mundo tranquilo e eu com a cara de apavorado. E Cris, eu quero agradecer a sua vida, porque toda vez que a gente chega aqui meio temeroso, será que é isso? Será que é porque a gente tem muita responsabilidade para falar do amor do Senhor. E aí vem a pastora, o pastor, e testifica aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. É como se mais uma vez ele falasse: calma, sou eu que vou agir. E sempre é ele, mas a gente às vezes fica, né, receoso. A gente é ruim, né? Mas eu quero te agradecer, porque através da sua vida, através do meu pastorzão, meu primo Dé, sempre que eu chego aqui para fazer uma ministração, vocês vêm e dão aquela palavra, aquela abertura e me dá a tranquilidade necessária para deixar o Espírito Santo agir. Porque a gente sabe que às vezes o nosso nervosismo pode atrapalhar. E aí sempre dá aquele bálsamo. Obrigado. Que Deus continue nos conectando no Espírito, para a honra e glória do nome dEle. Como já foi adiantado, a gente está vivendo um ano de permanecer na estação da criação. E é uma oportunidade muito linda. Eu nunca tinha parado assim para estudar a criação. A gente sabe, a gente já leu, a gente que está na igreja há algum tempo, que Deus criou todas as coisas pelas palavras, todo o Gênesis. Mas quando você para estudar a criação, você encontra algo. E para mim, o que eu mais encontrei foi o amor. O que se resume em tudo que eu vi da criação é o amor. E o Dé ainda trouxe, né, falando do amor, e ficou muito claro para mim. E é tão gostoso, porque quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você vê o amor de Deus, você começa a desenvolver o amor de Deus em você, e você consegue entender um pouco desse amor. Eu vou tentar não me estender muito, a gente vai ter as plantações daqui a pouco, já é de tarde, né? Já passou do meio-dia, mas eu sei que é um pouco longo, mas para dar uma introdução na minha palavra, vamos ler. Edinho, me ajuda aí. Gênesis, eu vou ler o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2, só o versículo 1, na NVI, tá bom? Para a gente revisitar aqui. Obrigado. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz do dia, Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto de águas
e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus o colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Prepare-se a terra, e amanhã esse foi. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. É só até aí. Obrigado. Eu passei um breve relato da criação conforme as Escrituras nos apresentam. Claro que a gente falando assim parece que foi tudo muito simples. Deus falou, criou, fez, aconteceu. E quando eu falo que eu fui estudar e as coisas se alargam, né? Porque o que acontece? A gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente vai para lá, vai para cá, a gente não se apercebe nas coisas que estão acontecendo, nas coisas terrenas, porque a gente já nasceu e estava tudo pronto. A árvore já está dando os alimentos que tem que dar, os frutos que tem que dar, o ar já está aqui para eu respirar, todas as coisas já estão acontecendo, está tudo tranquilo. E a gente não se apercebe, como a Cris falou aqui no início, para tudo que você olhar tem motivo para dar glória a Deus, e a gente está despercebido, está só vivendo, né? E essa visão, quando eu fui apreciar de perto o nosso dia a dia,
eu pude contemplar coisas que realmente antes eu não contemplava. Eu vou até dar um breve. O tio Ké trouxe para nós aqui há 2 semanas atrás a pregação do cosmos, né? A velocidade da luz, a distância, o tamanho que é esse universo, né? Demoraria milhões de anos viajando na velocidade da luz e não aconteceria tais coisas. E essas coisas são todas muito bem ordenadas. A perfeição é tão grande que uma coisa encaixa tão bem na outra para que tudo dê certo e tudo ocorra com perfeição. Vamos dar uns exemplos aqui. Todo mundo sabe que a Terra está girando agora, né? Quem não sabe, nós estamos na Terra e ela está girando. A Terra gira em rotação e translação. Não é aula, mas é só para exemplificar. A rotação da Terra é o movimento que ela faz em torno de si e em volta da Lua. Você sabe quanto é a velocidade que ela está rodando nesse exato momento? Ela está numa velocidade de 1.666 km por hora. Às vezes quando eu estou a 80 por hora, minha mãe, diminui aí, porque eu estou com uma labirintite aqui que está me matando. E a gente, nesse exato momento, estamos numa viagem louca de 1.666 km por hora. Mais ou menos para você ter ideia do que é isso, quem já andou de avião, o avião na sua maior escala anda em média 800 km por hora. Seria o dobro disso aí. E é o que a Terra está fazendo agora. No movimento de translação é mais absurdo ainda. A translação é o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Por isso que faz as 4 estações, verão, primavera, outono e inverno. A gente está numa velocidade de 30 km por segundo. Isso é a mesma coisa que dizer, eu vim de São Paulo da minha casa aqui em 1 segundo. Puf, cheguei. É absurdo. E tudo está conforme quem que está. Não está fazendo nem vento aqui, ó. Não tá, às vezes você abre a coisa do carro e vê aquele vento na cara. A gente está em movimento, a Terra está em movimento, a Terra é perfeita. Se ela andasse 1 milésimo de segundo mais lento, 1 milésimo de segundo mais rápido, os dias não seriam 365 dias por ano. No seu dia não teria 24 horas por dia. As coisas são muito maior do que só dizer haja luz. As coisas são perfeitas, elas se encaixam. Essa criação fica uma coisa muito louca para mim, tudo muito perfeito. A questão do homem respirar, para nós é tão natural, né? A criança nasce e já começa a chorar. Mas olha que absurdo de perfeição. Ao mesmo tempo que a gente respira e libera gás carbônico, Deus preparou os vegetais para fazer a fotossíntese e limpar, pegar esse gás carbônico, devolver o oxigênio para nós. E você não está pagando nada por isso. É tudo dádiva do Senhor. E eu vi a gente às vezes não dá valor para o ar. Eu vi um presidente português do Santander, do Banco Santander, que morreu de Covid. A filha dele falou que ele tinha dinheiro para pagar tantas coisas e faltou o ar, que é de graça. A gente não dá valor, esse ar está limpo para nós todas as manhãs. A gente deita, enquanto a gente deita, o nosso ar está sendo purificado para que amanhã a gente volte, respire de novo. Isso é muita bênção, é dádiva do Senhor. A perfeição da cadeia alimentar. Tudo muito bem ordenado quando Deus colocou. Quando o homem entra e começa a desorganizar, se o homem entra e começa a desorganizar uma cadeia alimentar, tudo dá errado. Porque começa a dar praga, sobra praga, porque o outro que era para comer a praga está em extinção. E tudo desorganiza. E Deus deixou tudo perfeito. E quando eu parei para ver tudo isso, a separação do mar e da terra, sei que isso é tão impressionante. Quando eu morei lá na Bahia, a gente via muito isso. Eu morava à beira-mar. Às vezes a gente sentava à tarde lá, minha mãe vai se lembrar. Vai até ali e dali volta. Vai até ali e dali volta. E você vai ficar o dia inteiro vendo isso aí. Isso é o nosso Deus, amados. Aleluia. E eu vou pedir para o Edinho colocar um vídeo. O tio Ké trouxe exemplos da magnitude de Deus, pelo grandioso que é esse cosmos. Mas o nosso Deus é do pequeno, do átomo. Talvez por eu estar vivendo isso nesse momento. Eu vou passar esse vídeo para você e tenta entender a perfeição de Deus em todas as coisas. Coloca aí, Edinho, por favor. Tá sem som.
problema. Então, a importância da pesquisa científica se dá em traduzir todo esse conhecimento milenar que as populações tradicionais trazem de uma forma em que a gente possa aproveitar esse conhecimento de maneira segura e eficiente. E aí a gente entra. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos. Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Obrigado. Esse é o nosso Deus Criador. A gente tem esse cosmos todo para ver, mas isso aí que acontece é tão microscópico, é tão pequeno, a olho nu é impossível ver. Vocês perceberam os detalhes da perfeição? Eu anotei alguns aqui. Alguém quer arriscar um? Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Vamos. Qual? Fechar no final, né? Eu anotei mesmo. Olha que inteligência. Quando entra e fecunda, ela já fecha, não? Mas começa a dar saída. Assim que os espermatozoides saem, ele já encontra uma camada ácida que mata e deixa só os mais preparados para continuar. Já é uma seleção natural, né? Então, eles percorrem uma distância como daqui ao Rio de Janeiro. Você já entendeu isso? Proporcionalmente falando. Olha que louco isso aí. O útero começa a se contrair para trazer, para ajudar. E quando o óvulo fecunda... Não, tem a bifurcação ainda. Você viu que na bifurcação a ciência não explicou ainda como eles sabem para onde tem que ir? Por isso que eu não, tenho certeza, amados. Ainda assim, que a biologia, Deus já deixou o corpo humano perfeito. Ainda para cada um, Deus põe o dedo lá e dá o fôlego de vida. Porque não é só a biologia, o nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus perfeito.
Eu estou falando que eu estou vivendo esse exato momento porque, não sei se todos já estão sabendo, a maioria já estão, a Natália está grávida. E nós fomos essa semana fazer um teste morfológico. Gleison, tem 6 centímetros o bebezinho, mas a gente já viu os dedinhos, já viu o pezinho, já viu a cabeça, na perfeição de Deus. Por isso que eu falo que é amor. Deus amou a humanidade. Falando de amor, eu até liguei pro Dé esses dias, falei, Dé, me explica aí, meu, eu tô vendo aqui o calvinismo, o arminianismo, o que acontece aí, me explica um pouco disso, eu estava com curiosidade. Eu não vou entrar no teólogo da coisa, mas só para vocês entenderem. Calvino, que é o calvinismo, ele diz que a depravação total do ser humano, é impossível olhar a Deus. Então, se você foi salvo, ou se você aceitou Jesus, é porque o Espírito Santo, num dado momento, agiu, convenceu o seu coração e você voltou a Ele. O arminianismo não, ele prega mais a questão do livre-arbítrio. Você escolhe se você quer, se você não quer, e tem umas coisas. Mas onde eu quero dizer, independente de calvinismo ou arminianismo, sempre é Deus que se revela primeiro. Deus te ama primeiro. Deus te chama primeiro. Se você é mais calvino e acha que precisa do Espírito Santo e que você é um predestinado, amém. Mas saiba, se você está hoje, nessa manhã, aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus tinha um encontro com você. Ele separou. Talvez você saia da sua casa porque a situação está difícil, talvez porque você não queria ficar lá, talvez porque você precisa de uma bênção, talvez porque você precisa de qualquer coisa. Mas tudo isso é o agir perfeito de Deus para te puxar para estar aqui essa manhã. Agora, se você é arminianismo, se você acha que precisa do livre-arbítrio, então escolha, amado, estar do lado de Deus. Use seu livre-arbítrio, escolha, aceite essa perfeição. Você sabe, muitos cientistas sérios, até agnósticos, céticos, eles estão dando que é impossível, está chegando à conclusão que é impossível um universo tão perfeito como esse não ter um Deus que criou todas essas coisas. Até os mais céticos, os agnósticos, eles estão dizendo, eles precisam criar uma probabilidade tão absurda de que uma célula estava parada, outra estava lá e de repente, bum, explodiu e começou tal. Essa probabilidade é tão absurda que precisa ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Deus criou todas as coisas e Ele rege pela sua palavra todas as coisas. E aí, falando do amor, eu vi uma ilustração esses dias que eu falei, uau, que fantástico. Eu vou compartilhar com vocês, é rápido. Imagine que na cidade de Ferraz de Vasconcelos agora, elejam um rei bom, um rei justo, um rei que não erra, um rei que todo mundo gosta dele. E ele fala, gente, agora a gente vai viver a mais pura liberdade. A gente pode deixar a sua casa aberta, pode deixar tudo aberto, eu quero viver a paz. E quem desobedecer a paz, for pego roubando, alguma coisa assim, vai ter severa punição. Vamos arrancar os olhos de cada pessoa que for pega roubando, para não voltar a roubar. E aí, um dia o rei está lá no seu palácio, tranquilo, e chega o rei, pegando um ladrão. O que a gente faz com ele? Faz o que faz? Aplica a lei. Mas o ladrão é seu filho. Você como pai, o que faria nessa hora? Difícil, né? Você é rei, você precisa demonstrar justiça, você tem que ser imparcial, mas a pena que você vai aplicar é no seu filho. E agora, o que você faz? A solução que Deus deu para essa situação, para quando o homem caiu e entrou pecado, Ele falou assim, eu vou aplicar a pena, mas eu vou morrer no lugar. Os olhos que vão arrancar é o meu. É esse Deus, é esse amor que eu pude enxergar, quando eu pude ver que Ele se deu por nós, porque Ele não podia voltar, mas Ele falou para Eva lá no jardim, não coma do fruto, porque se você comer morrerá. E qual foi o argumento da serpente? Certamente não morrerá. E agora, morre ou não morre? Morre. Só que eu vou restaurar todas as coisas. Não foi simplesmente Deus amou o mundo e deu o seu filho. Não, tem toda uma história por trás disso. E esse amor, eu não vou ler o Salmo 104 inteirinho, mas eu quero ler pelo menos aqui uma parte. Põe aí para mim, Edinho, na NVI.
Salmo 104, versículo 24. Eu ia ler ele todo, mas a Cris já leu. Não vamos voltar. Quantos são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Vamos até o fim, Edinho. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se das coisas boas. Quando esconde seu rosto, entra em pânico. Quando lhe retira o fôlego, morre e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Eu pude contemplar esse salmista aqui nesse momento, contemplando toda a criação. Ele foi passando por tudo. A Cris leu aqui no começo. E no final, ele vê que ele não pode parar de adorar esse rei. Tamanho era a alegria dele, que ele não podia parar de se alegrar. Mas sabe, irmãos, quando a gente para com intenção para olhar para as coisas, Deus se revela em todas as coisas. Mas a nossa inteligência humana às vezes não compreende tudo que Deus fez e tudo que Deus faz. Sabia? Será que Deus faz tudo perfeito mesmo? Que sua vontade é boa, perfeita e agradável? Às vezes vão ter situações na sua vida que mesmo com toda a perfeição de Deus, você vai olhar para ela e você não vai ver esse Deus perfeito. E o inimigo vai se apresentar para te dar alguns conselhos. E veio muito a calhar no catecismo dessa semana. Eu separei duas coisas aqui do Vermelhinho, do Maldanado. Eu não sei se eu sei imitar a voz dele. Mas assim, para quê? Para os nossos visitantes. A gente está fazendo um catecismo de quinta-feira. E o livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz, né? Isso. Então é como se o diabo estivesse escrevendo uma carta para o seu aprendiz, e ele está escrevendo a carta orientando o que esse aprendiz deve fazer para desvirtuar todos os cristãos, né? No caso os pacientes que o livro trata. E um dado aqui foi muito legal que eu li aqui no texto, até compartilhei com eles lá. Toda a conversa dele sobre o amor deve ser um disfarce para outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para ter os criado e para aguentar o trabalho que eles dão. Essa é a voz do Maldanado. Eu sei que não ficou tão boa como o Dé fez da outra vez, mas tá bom. É que o Dé ele fala um pouco mais de grave, né? Tiro médio e tal, o Dé conhece. E aí está a nossa grande tarefa. Sabemos que ele não pode realmente amar. Ninguém pode. Isso não faz sentido. Se pudéssemos apenas descobrir o que ele realmente está tramando. Isso aqui é Maldanado na figura do inimigo, falando para o seu aprendiz. E sabe, irmãos, o diabo não consegue entender todo esse amor mesmo. É fato, e ele é mentiroso. E ele acredita nas suas mentiras. E o trabalho que ele tem para fazer para você, para convencer você, é que esse amor é irreal. E aí quando você passa por determinadas situações na sua vida, o que o inimigo mais faz é te desacreditar desse amor, dessa perfeição, de todas as coisas que foram feitas para nós desfrutar.
Existem fatos que acontecem conosco que nunca vai ter uma explicação óbvia. São perguntas sem respostas. Sabe, a música que cantamos, a primeira música que a gente cantou hoje aqui, tem marcado meus últimos dias, porque eu tenho meditado muito em cima dela, e eu tenho cantado muito ela, eu tenho ouvido muito ela. Ela é a primeira, é o top 1 da minha playlist do meu carro. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele está acima de tudo e a todos sustenta com a sua palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Essa é a supremacia de Deus, amados, de Jesus, do Espírito Santo, dos três em um. É a supremacia que a gente tem que entender que em determinados momentos da nossa vida a gente não vai ter respostas, mas Ele é supremo a todas essas coisas. Essa é a verdadeira vontade dEle. Não sabemos tudo. Edinho, por favor, coloca 1 Coríntios 13, do 12 ao 13. A gente não sabe tudo mas, na NVI, mas a gente tem resposta aqui, ó. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amados, a gente não sabe de tudo, mas a gente sabe que o dia que vier o perfeito, todas as coisas vão fazer sentido. Todas as coisas. Hoje a gente conhece em parte. A gente está vendo como se fosse por um espelho obscuro. Mas vai vir o dia que todas as coisas nos farão sentido. 1 Coríntios 2,9, Edinho, por favor. Todavia, 2,9, ele veio. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes nos falta intelecto, Deus não nos revela ainda porque não está na hora. Mas a nossa posição de cristão é crer que tudo sustenta pela sua palavra. A tudo que está acontecendo. Eu até dei um tema, eu ia falar como eu esqueci, para essa mensagem. O tema foi: Deus é perfeito, da criação à consumação de todas as coisas. Em tudo Ele é perfeito, em tudo Ele é perfeito. Às vezes pode vir qualquer tipo de pergunta: poxa, por que está vindo o terceiro menino? Por que não veio uma menininha? Não sei. Mas Ele é perfeito. Ele sabe. E todas as coisas que você está passando, Ele conhece o seu choro. E aí, veio na minha mente preparando essa mensagem. Em junho desse ano eu fui numa igreja com a minha mãe, na igreja que nós nascemos no Brasil para Cristo, de Boá. Ela estava completando aniversário e veio um pregador e ele pregou algo que mexeu muito no meu coração, e de lá para cá eu tenho trazido isso comigo e eu quero compartilhar com vocês. Eu estou caminhando para o fim, irmãos. Lucas 23, do 33 ao 43, Edinho, por favor, na ARA, se possível. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Aqui ele está falando da crucificação de Jesus. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salve os outros e a si mesmo.
se salve, se é de fato Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E até aqui. Sabe, amados, a diferença que foi crucial e principal e que determinou todo o sucesso desse momento foi a fé. Imagine bem uma cena aqui agora comigo: 3 cruzes, uma cruz aqui, uma cruz aqui, uma cruz aqui, Jesus no meio e 2 ladrões. O que diferenciava Jesus dos outros 2 ladrões naquele momento? Para os olhos de quem via, ele estava imundo igual, fedido igual, surrado igual, cuspido igual. Não tinha nada que levasse a crer que aquele Jesus crucificado era filho de Deus. Não tinha nada que levasse a crer que aquele Jesus no meio da cruz era realmente quem viria e salvaria a humanidade de todos os pecados. Ele é um homem simples, de carne e osso, 100% homem, sendo morto numa cruz do Calvário, e sequer reagir àquela situação. Ele não estava ali falando, curando naquele momento. Ele não estava naquele momento fazendo algo, prodígios que mostrasse que ele era o Jesus. Não! Ali ele estava como homem normal que ele era, morrendo. A esperança que o outro ladrão tinha, cara, ele que se diz Jesus está morrendo, então eu vou morrer também, tá? A minha esperança é a morte, acabou para mim. Porque você olha a circunstância e o que você está vendo? Um Jesus crucificado. Hoje a história, nos dias que ele ressuscitou, mas e naquele momento, que ele estava vivendo aquele momento com ele? Nada dizia e nada levava a crer que Jesus sairia daquela situação, porque ele próprio estava sendo escarnecido por todos eles. Ele próprio, as autoridades estavam ali falando: sai daí, meu, você não é o filho de Deus? E ele não saía. Então, para aquele cara que estava na cruz, aquele ladrão, a única coisa que ele teve e tinha é fé. Fé sem ver nada. Fé sem sequer ter indícios que aquele Jesus ali realmente era o filho de Deus. Por quê? Porque ele não estava reagindo, ele estava ali morrendo. Mas ele olha para aquela situação e ele toma uma atitude. Jesus, lembra-te de mim. Se você é o filho de Deus, lembra-te de mim. Eu sei que você está morrendo aí, mas alguma coisa você pode fazer. Você não teve pecado nenhum, você não merece nada para estar aqui, mas eu confio em você. A situação está toda diversa, estão os 3 morrendo aqui. A morte chegou para nós, mas mesmo assim, você sujo, fedido, maltratado, esmurrado. Eu confio. Lembra-te de mim. Vão ter situações na nossa vida que a gente vai enxergar nenhuma solução, mas a situação que Deus manda te dizer para hoje: confia que Ele é perfeito, desde a criação até a consumação, e todas as coisas lhe é segura, lhe é feita, Ele sustenta pela palavra. Seja poderes, autoridades, Ele é quem faz a consumação de todas as coisas. Seja qual for a situação que você está vivendo nesse momento. A gente emenda com a canção, né? E eu cantei agora há pouco, e aí eu falando de tudo isso me volta de novo.
Ele é antes de tudo e tudo sustenta com a sua palavra, pois foi do agrado de Deus que Ele tem a supremacia. E sabe, irmãos, Deus tem um plano, Deus tem um propósito em tudo. E esse plano, desde a criação. Quando você para e olha para a criação, você vê esse amor, você começa a ficar mais perto, você começa a ter mais intimidade, o conhecimento te liberta, mas o inimigo das nossas almas está lutando contra nós. Quando ele se levantar, o recado que o Espírito Santo quer dar para vocês hoje: permaneça, confia, independente da situação. Você não está entendendo nada que está acontecendo, parece que Jesus não está te ouvindo, mas o sucesso para você sair dessa situação e se tornar vencedor é confiar. Confiar. Você não vai ter resposta para todas as coisas até Ele vir, porque só quando vir o perfeito a gente vai entender todas as coisas. Mas enquanto você não tem o entendimento, confia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Edinho, Apocalipse 3:21 na NVI, por favor. E aí, permanecendo, sendo fiel, Jesus, naquele dia, vai virar para você: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. E assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. É para isso que nós estamos vivendo, amados. Para chegar naquele dia e ser um vencedor. Crer em toda a criação, crer que ela permanece fiel, crer que ela permanece perfeita, e chegar nesse dia, pastor Álvaro, e sentar com Cristo e falar: vem cá, ao vencedor, você foi um vitorioso, senta comigo aqui, do mesmo jeito que eu sentei com meu Pai. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu termino a ministração por aqui. Peço que todos se coloquem em pé, ponham a mão no coração. Vamos orar a Deus. Porque situações adversas, irmãos, é difícil às vezes passar. E a gente precisa ter o entendimento cada vez mais. E quanto mais você conhece a Deus, mais força você vai ter para suportar as situações que vão vir, que podem vir. E não deixe o inimigo soprar na sua mente, no seu coração. A Deus, a Jesus foi dado toda a supremacia. E Ele é perfeito em tudo, tudo, tudo. Lembre-se, todo o cosmos se equilibra, nada sai do seu rumo. Deus controla todas as coisas. Ao mais minúsculo ser formado agora e criado, ao mais complexo universo, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus querido, Pai amado, Pai eterno, te louvamos, Senhor, te louvamos porque o Senhor é um Deus bom. Tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Pai querido, queremos nessa tarde, Pai, pedir que o Senhor encoraje cada irmão aqui, Senhor, a realmente tirar todas as vendas, tudo aquilo que ainda atrapalha de enxergar a sua perfeição e a sua plenitude. Pai amado, não temos resposta para todas as coisas, mas confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que os nossos olhos não vejam, nós cremos que o Senhor continua trabalhando. Ó Pai querido, tem situações que parece que não tem mais jeito, mas queremos suplicar ao Senhor: dobre, redobre, renova a nossa fé, renova o nosso desejo de te conhecer cada vez mais e mais, para que possamos estar junto de Ti, Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor tem nos dado, mas também ensinando a outras pessoas aquilo que ela precisa fazer. Que esse amor que muitas vezes é incompreendido, o amor do Senhor para conosco, que nós possamos ter clareza e saber que só o Senhor, na sua infinita bondade, poderia amar nós, ó Pai, mesmo nós ainda sendo pecadores. Obrigado, Deus, por ter trago cada um nessa manhã, início de tarde, neste local. A sua palavra foi lançada. Agora leve cada um, Senhor, para casa, e que a boa obra se complete, que verdadeiramente crie no coração de cada um a esperança, a fé, mas ainda assim o maior destes, o amor. Pai querido,
Te amamos, Senhor. Te amamos porque não somos merecedores de nada. Mesmo assim o Senhor se esvaziou de si, deixou toda a sua onisciência, onipresença, onipotência de lado, se fez homem, chorou, sentiu dor na carne, se deu no nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida, ó Pai, e para que amanhã pudéssemos sentar ao seu lado, no seu trono contigo, porque o Senhor nos dará, para aqueles que chegarem vitoriosos, o Senhor nos dará essa honra. Em nome de Jesus, Pai, que toda honra, que toda glória e que todo poder seja dado a Ti pelo século dos séculos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém, Senhor.